Fala galera, professor Rafael Pinho aqui mais uma vez, o seu professor de Direito Penal. Gente, olha só, dando continuidade ao estudo da teoria do crime, agora nós vamos falar a respeito do conceito analítico do crime, do conceito analítico de crime. Mas antes de efetivamente nós podermos entrar na nossa aula, eu já peço que você já deixe aí o seu like pra gente, para poder estimular o nosso trabalho, já ativa as notificações, na medida do possível a gente vai estar sempre postando vídeos novos aqui sobre assuntos importantes e pertinentes para você que vai realizar uma prova de direito penal, seja de concurso público, seja da OAB, tá? E ó, tem mais um detalhe, hein? Dá uma olhadinha depois na descrição desse vídeo que nós vamos colocar o link para você poder fazer o download totalmente gratuito, totalmente free da nossa apostila em PDF. Então vem comigo que melhor que isso tu não vai encontrar, eu te garanto. Já deixa o teu likezinho aí e depois lá embaixo comenta legal lá, comenta bacana lá o que tu queres ver eu trabalhando, o que tu queres ver eu comentando aqui a respeito do nosso direito penal, tá bom? Então, bora meter ficha? Conceito analítico de crime. Então, no último vídeo que eu postei, tá, sobre teoria do crime, só recapitulando, nós falamos um pouquinho do sistema dualista, nós falamos da teoria finalista tripartite, e aí retomando esse conhecimento, veja que eu já inicio aqui falando exatamente, mostrando exatamente a respeito da ideia da teoria finalística tripartite, tá? Muitos perguntam, professor, mas por que chama tripartite? Então, chama tripartite porque para que eu possa ter uma infração penal, é necessário que eu tenha a composição, eu tenha aqui a soma, ok? É necessário que eu tenha a soma desses três elementos. É necessário que eu tenha o crime como um todo, tá? O fato típico, é necessário que eu tenha no crime como um todo a ilicitude e também a culpabilidade. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Então, olha só, eu estou querendo dizer para você, meu amigo, minha amiga, que não tem crime, não há crime, não existe crime, tá? De uma maneira bem rasteira até para todo mundo compreender. Se eu não tivesse esses três elementos, mas lá na frente eu vou falar para você que eu posso ter o fato típico, ilícito, mas que não é culpável. Se eu tenho um fato típico ilícito que não é culpável por algum motivo que a gente vai abordar mais à frente, eu não tenho crime. Assim como eu posso ter um fato típico lícito e culpável. Se me falta um desses elementos, eu não tenho crime. Deu para compreender isso daí? Por quê? Porque o que constitui o crime, o que cria o crime, o que faz o crime existir é a soma desses três elementos. Eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, pensa aí numa receita de bolo. Imagina que você quer fazer um bolo. Aí você vai lá, pega a receita, né? Aí joga lá o trigo, o açúcar, o ovo, tal, o chocolate, mistura tudo. Tu colocou todos os elementos, tudo que a receita pedia. Misturou tudo, né? Botou lá na forma. Agora pega essa forma com aquela massa de bolo que tu fez, né? Que tu fez tudo certinho, conforme manda a receita, e deixa ela em cima da tua mesa. Tu vai ter um bolo? Se tu não mandar para o forno, se tu não cumprir a última etapa, se tu não obedecer à exigência de ter que ter, da existência, da necessidade de ter um passo a mais, um elemento a mais para você ter o bolo, você não tem, você tem qualquer coisa menos bolo, a mesma coisa aqui. Você pode ter uma conduta típica, ilícita, mas se não for culpável, não é crime. Você pode ter uma conduta culpável, ilícita, mas se não for típica, não é crime. Você pode ter uma conduta típica, culpável, mas que não é ilícita, então você não vai ter crime. Você está compreendendo o que eu estou falando? Então a gente já começa a aula de hoje falando disso. O conceito analítico de crime me dispõe que para ter crime eu tenho que ter uma conduta típica, prevista na lei, tem que estar tipificada, escrita, tá? No Código Penal. Uma conduta ilícita ou antijurídica, que é o mesmo. Conduta ilícita ou antijurídica é aquela contrária ao direito, tá? E uma conduta culpável. Agora, não confunda a culpabilidade com crime culposo. Não tem nada a ver. Parece, mas não é. Tá? Crime culposo, crime doloso é uma coisa. A culpabilidade é juízo de reprovabilidade social. São coisas completamente diferentes. Então, o que eu vou ter dentro do fato típico? Dentro do fato típico eu vou ter a conduta, a tipicidade, que eu não tenho que confundir com fato típico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Eu tenho a relação de causalidade, veja, não é relação de casualidade, como muita gente fala.
É relação causal, relação de causa e efeito, ok? E eu tenho o resultado, ok? Eu tenho o resultado. Dentro da ilicitude, eu vou ter não os elementos que compõem a ilicitude, mas aqui eu já deixei claro para você dos possíveis, elementos que podem excluir essa ilicitude, que fique claro. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, é por isso que eu já coloquei aqui. Se você pegar muitos outros quadrinhos desse na internet, você vai ver que o indivíduo fala do fato típico apresentando os elementos, fala da culpabilidade apresentando os elementos, mas quando ele vai falar da antijuridicidade e ilicitude, ele não coloca status de licitude, ele não coloca nada disso aqui. Tá? Para ficar claro, isso está no artigo 23, tá? E quando você vai no artigo 23, ele diz assim, excluem o crime. Então, só para ficar claro, não que o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito sejam elementos da ilicitude. Eu já adiantei nesse quadro para você, já deixei mastigadinho aqui, porque lá na frente nós vamos falar dos elementos que excluem a ilicitude, que são esses 4 mencionados. Então, por favor, não use esse material de maneira incorreta, tá bom? Bom, em geral, a doutrina divide o crime em 3 fases, como já pontuado para vocês, por isso trifásico, tá bom? Que diz que a infração penal é todo fato típico previsto em lei, ilícito, contrário a essa normativa, e culpável no sentido de possuir um juízo de reprovabilidade social. Daí o nome teoria tripartite, ok? Quando eu falo assim para você, olha, o crime é um fato típico, ou esse acontecimento, esse fato é típico ou é atípico, o que eu, elaborador de prova, quero passar para o meu aluno? Então, o fato típico, basicamente, é o quê? É a ação do ser humano, é a ação humana. É qualquer ação humana? Não, é a ação humana que se adequa especificamente ao elemento descrito onde? Na lei penal. Então, é exatamente ele praticar a conduta que a norma, que o direito penal dispõe no seu texto. Ao contrário, se encontra o fato típico, que é a conduta que não preenche os requisitos descritos no direito penal. Então veja, aqui eu te disse o que é o fato típico e bem aqui eu te digo o que é o fato atípico. Se o fato típico é a conduta humana que está prevista na lei, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, homicídio, tá? Se eu pego lá o homicídio, matar alguém é a conduta descrita. Se eu vou lá e mato alguém, eu pratico uma conduta típica, porque eu, com a minha vontade humana, pratiquei uma conduta descrita no tipo penal, no Código Penal, ok? O contrário disso é o fato atípico. Então, bora lá. Se o fato típico é o que está descrito no Código Penal, o fato atípico é aquela conduta que não preenche os requisitos descritos no tipo penal. Deu para compreender? Veja que às vezes é muito fácil a gente acertar uma questão de prova quando a gente tem o quê? Quando a gente tem entendimento do que está escrito. Às vezes o elaborador fala assim, tal coisa é fato típico, tal coisa é fato atípico. Poxa, se eu não sei a diferença do que é típico para o que é atípico, eu erro a questão. E tem gente pensando que típico tem a ver com comida típica. Pelo amor de Deus, não fale esse tipo de bobagem, tá bom? Olha só, o fato típico é fundamental para a criação de um crime, devendo ele ser observado primeiramente para só depois serem observados os outros elementos do crime, pois sem ele não há uma conduta que necessite da tutela do direito penal. O fato típico tem seus elementos necessários para que na falta de um deles a conduta seja considerada o quê? Atípica. Então bora lá, bora com muita calma. Eu tenho o fato típico. E eu apresentei para vocês agora há pouco uma tabela em que eu descrevia quais eram os elementos do fato típico. Quando me falta um daqueles elementos apresentados anteriormente, a consequência qual que vai ser? A consequência vai ser o fato ser atípico. Se o fato é atípico, consequentemente eu não tenho crime porque me falta um dos 3 elementos mencionados que constituem o crime como um todo, tá bom? Então, o fato típico tem seus elementos necessários para que na falta de um deles a conduta seja considerada
atípica. Então, na falta de um dos elementos, a conduta é considerada atípica. Sendo eles a conduta, o resultado, a relação de causalidade, o nexo causal e a tipicidade. Então, quais são os elementos que compõem, que integram o fato típico? Eu vou ter a conduta, o resultado, a relação de causalidade, o nexo causal e a tipicidade. Se me falta um desses elementos, de repente eu tenho ali o resultado, a relação de causalidade, o nexo causal, a tipicidade, mas eu não tenho conduta, tá? Então eu não posso falar de tipicidade. Se eu tenho a conduta, mas eu não tenho o nexo causal, eu não posso falar de tipicidade, de fato típico. Eu não posso falar se eu não tiver a tipicidade. Se eu não tiver o resultado e tenho os outros, eu não posso falar de fato típico. Então cuidado aí, tá bom? Bora à frente. A conduta, então, olha só. A conduta é o primeiro elemento do fato típico e pode ser considerada o quê? O que é a conduta? É a ação e comportamento humano. No direito penal brasileiro, a conduta é exclusiva da pessoa física e não da pessoa jurídica, não podendo essa realizar infração penal, salvo no caso de crimes ambientais, em que a pessoa jurídica pode ser polo ativo de uma conduta delituosa. Então, para rapidinho, bora para uma questão chave em concurso público. Pessoa jurídica pode praticar crime? Em regra, não. Pessoa jurídica não pratica crime, por quê? Porque para praticar um crime, um dos elementos do crime é o fato típico, concorda? Um dos elementos do fato típico é o que é? A conduta. Pessoa jurídica pode praticar conduta? Resposta não, porque conduta é uma ação do comportamento humano. Contudo, eu tenho uma exceção à regra, que diz que sim, pessoas jurídicas podem praticar crimes única e exclusivamente no que diz respeito a crimes ambientais. Ok? Maravilha. A conduta humana pode ser tanto ativa, no caso de condutas comissivas, em que a pessoa vai lá e pratica o ato, quanto passiva ou omissiva. Então, bora lá. A conduta, ela pode ser uma conduta comissiva, quando eu pratico o ato, ou uma conduta omissiva, quando eu me omito para que a situação ocorra, ok? Enquadrando-se ainda em dolosa ou culposa. Conduta dolosa. A dolosa é aquela que o agente age ali com a intenção, ele age com vontade, ele vai ter um determinado ânimos para produzir o que ele quer produzir. Já a conduta culposa, aí o aluno para esse vídeo agora e diz assim, já sei, professor, conduta culposa é aquela que o indivíduo age sem intenção, né? Se a dolosa é com a intenção, a culposa é sem intenção. Errado! Eu falo para os meus alunos em sala de aula o seguinte, eu quero que você me mostre, abra o Código Penal agora aí, me mostre onde está escrito lá dentro que a conduta culposa é a sem intenção. Se você conseguir me provar que a conduta culposa é a sem intenção, no sentido de estar escrita essa informação, eu não quero doutrina, tá? Eu não quero doutrina, eu quero que você me mostre aí, abre lá Código Penal, abre lá onde está escrito culposo. E mostra para mim que está escrito que o culposo é aquele sem intenção, como é dito por aí pela mídia, por exemplo. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar, tá bom? O que é a conduta culposa? A conduta culposa é aquela realizada mediante um ato de negligência, de imprudência ou de imperícia. Professor, o que é a negligência? Eu tô nem aí, deixa acontecer, eu fui negligente. Imprudência é o descuido. Imperícia, amadorismo, falta de capacidade técnica para poder executar o ato, por exemplo. Se eu contrato um pedreiro para ele levantar uma casa, para minha casa cai, eu vou apurar duas situações. Primeiro, ele fez isso porque ele queria que a casa caísse na minha cabeça, ou ele não queria? Bom, ele não queria. Então, se ele não queria, ele agiu com negligência, tipo assim, ele foi negligente com relação, por exemplo, aos procedimentos que ele deveria executar ou realizar para a casa poder ser uma casa de qualidade. Ele foi imprudente de repente, né? Ou de repente ele era imperito, ele nunca tinha construído uma casa antes, ele nem sabia como fazer, mas disse para mim que sabia fazer, foi lá, fez, a casa caiu. Então, quando se fala de conduta culposa, eu tenho que analisar o elemento negligência, imprudência e imperícia, ok? Maravilha, vocês estão vendo que eu tenho um desdobramento bem grande aqui.
Tá? Então eu tenho que estar assistindo essa aula com o caderno aberto aí do lado, tá certo? O que é o crime? O crime vai trazer a ideia do fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, estamos falando do quê? Do primeiro elemento, que é a conduta. A conduta ela pode ser comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa. Ok? Vai fazendo esse desdobramento aí, vai anotando que eu tenho certeza que tu vai ter um material de qualidade. E outra, mais uma vez, não esquece que tem um PDF dessa apostila aí na descrição desse vídeo, tá bom? A segunda teoria criada para definir a conduta foi a finalista. Seu principal idealizador foi o Welzel. E tem como alicerce a ideia de que o homem é um ser consciente e responsável por suas ações. Por isso, o direito não pode interferir em determinados atos causais, mas apenas nas ações específicas que levam ou que levavam a um fim. Para o finalismo, a conduta é uma atitude humana, consciente e voluntária, destinada a um fim. As comissivas, também chamadas de ação, nada mais é do que um movimento humano que gera alguma mudança no mundo externo. A omissão, em contrapartida, é toda a falta de ação necessária que desencadeia uma mudança no mundo externo. Além disso, as condutas podem ser classificadas em dolosas ou culposas. O dolo é toda a vontade humana geradora de um resultado, enquanto a culpa, a falta de uma vontade que gerou o resultado, é a falta de uma vontade que gerou o resultado, por imprudência, negligência e imperícia. Tá? E está aqui o nosso fundamento, professor Rogério Greco. Vamos à frente. Existe ainda a hipótese de exclusão da conduta, sendo elas o caso fortuito e a força maior. Tá? Atos ou movimentos reflexos ou a coação física irresistível. Então, vamos entender o seguinte aqui. Eu vou até abrir um quadrinho preto para a gente poder, um quadrinho negro aqui, para a gente poder, a gente poder dar uma rabiscada legal. Bora entender o seguinte aqui, tá? Eu falei assim para você. Nós temos, de maneira geral, tá, gente? Nós temos aqui o crime. O crime, ele é composto pelo fato típico, por uma conduta ilícita e culpável. Dentro da análise do fato típico, eu vou ter um outro desdobramento. Então eu estou dizendo assim para ti, olha, o fato típico ele vai ter como elemento a conduta, além dos outros. Perfeito? Perfeito. Agora acompanhe o raciocínio aqui. Poxa, será que eu posso dizer que todas aquelas notícias que eu vejo, por exemplo, num jornal, de fato, são crimes? Tipo assim, João matou Maria. Será que eu posso dizer que de fato João praticou um crime? Ou então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Imagina aí uma situação de dois trabalhadores que ajeitam antena em telhado de prédio. Bora pensar nesse exemplo aí. Pensa comigo aqui. Dois trabalhadores que ajeitam antenas no telhado de prédios. Tá? Imagina lá, eu e você. Nós subimos no alto do prédio e fomos ajeitar uma antena. E aí, eu falei assim, Rafael, me segura que eu vou me esticar aqui na pontinha do prédio para eu poder enxergar melhor lá em cima. Aí eu digo assim, pode deixar, vou te segurar. Te segurei pela mão. Enquanto o meu colega esticava ali, ó, lá embaixo está o prédio, está o chão ali embaixo. Esticava lá na pontinha para olhar. Só que o Rafael, ele é o tipo de pessoa que ele tem tique nervoso. Sabe, tique? Tem gente que tem tique assim, né? Tem uns tique? Pois é. Imagina que o meu tique nervoso é fazer isso aqui. Do nada eu estou ali trabalhando, estou conversando e tal, eu faço isso aqui com o meu braço. E eu estou lá te segurando. Do nada, me dá o tique nervoso, eu estou te segurando lá no alto do prédio e faço assim. E, consequentemente, você
certo? Vai levar o farelo, caiu no chão, morreu. Quando eu te joguei ou te soltei, em razão do meu tique nervoso, que é aquele tique que eu faço assim com o braço, eu agi dentro da ideia de um movimento que reflexo. E nós estamos aprendendo agora que o movimento reflexo é uma das situações que o quê? Que exclui a conduta. Se o movimento reflexo é uma das situações que exclui a conduta, se eu não tenho conduta, se me falta um dos elementos do fato típico, consequentemente também eu não tenho como ter o quê? O fato típico. Se eu não tenho fato típico, muito embora a conduta seja culpável e ilícita, responde para mim, eu tenho crime? Sim ou não? Não vai ter crime. Então presta muita atenção para isso. Porque como que eu excluo o fato típico? Eu excluo o fato típico se de repente me faltar o elemento conduta, me faltar o elemento tipicidade, me faltar o elemento nexo causal, me faltar o resultado. Então são situações que vão proporcionar exclusão do fato típico. E mais uma vez, sendo bem chato, se me exclui o fato típico, se me exclui o fato típico, em razão, por exemplo, de ter excluído a conduta, consequentemente, eu não terei o crime. Outro exemplo de movimento ou ato reflexo. Acontece muito, é muito comum. Tua mulher está lá cozinhando, usando a faca, cortando, né, alguma coisa lá em cima da pia. E tu não percebe que ela está usando a faca. Tu chega e dá um susto nela. Quando tu assusta ela vira e mete a faca em ti. Ato reflexo. Movimento reflexo exclui o quê? Exclui a conduta. Mais uma vez, movimento reflexo exclui a conduta. Se exclui a conduta, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, consequentemente não tenho crime. É a mesma lógica da legítima defesa, do estado de necessidade que a gente vai comentar daqui a pouco. Beleza? Então, maravilha. Bora voltar aqui para o nosso estudo, tá? Então, nós temos aqui as hipóteses de exclusão de conduta. São elas, né? O caso fortuito é força maior, atos ou movimentos reflexos, e eu tenho a coação física irresistível. Eu quero que você preste atenção pelo seguinte, tá? Quando nós formos falar de exclusão de culpabilidade, mais lá na frente, eu vou falar também de uma coação irresistível. Só que veja aí a diferença, é uma questão de prova já para você. A coação física irresistível, ela exclui a conduta. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Não quero entender por quê, só anote esse bizu aí, tá? Quando a gente for falar de culpabilidade, eu vou falar disso para você. Fechou? Então, olha só. Ponto 1. O caso fortuito e a força maior são os casos em que não há previsibilidade, além de ser inevitável, não estando no alcance da vontade humana. Os atos ou movimentos reflexos são as reações motoras causadas, né, por excitação dos sentimentos, em que determinada ação é realizada sem a vontade do agente, como, por exemplo, o sonambulismo, a hipnose e o tique nervoso. E a coação física irresistível é quando o indivíduo não tem liberdade em suas mãos, sendo forçado, preste atenção, fisicamente a realizar uma ação criminosa. Professor, me dê um exemplo disso, por favor. O que seria coação física irresistível? Porque eu até entendo, professor, a coação moral, que o senhor ainda vai falar, mas me explique legal aí, o que seria coação física irresistível? Seria o seguinte, eu dizia assim, ó, pega essa arma aqui e mata essa pessoa, tá? Aí eu vejo que tu não tem coragem. Aí eu pego minhas mãos por cima das tuas mãos, passo o meu dedo por cima do teu dedo e puxo o gatilho. Veja, o nome disso é coação física irresistível, tá? Eu costumo dizer que na coação física, normalmente, aquele que está te ordenando, aquele que está te coagindo fisicamente, toca no teu corpo. Tem uma relação de toque,
tá? Tem uma questão de prova muito interessante sobre isso que diz assim: João encheu de porrada o fulano para que ele fizesse algo. Isso é coação física irresistível, isso é coação moral irresistível. Veja, eu não vou entrar no mérito da questão aqui agora, mas eu não posso dizer que isso é coação física só porque um deu soco no outro. Você está entendendo? A coação física irresistível ela acontece de fato quando? Quando a minha vontade, o meu corpo, a minha conduta substitui a tua. Como que eu faço isso? Pondo o meu pé por cima do teu pé, sobre o acelerador do veículo, tu está dirigindo para a gente atropelar alguém. Ou pegando com as minhas mãos, com o meu dedo sobre o gatilho de uma arma, sobre as tuas mãos também, puxando o gatilho para você, para sua mão, disparar a arma com o meu dedo por cima da tua mão, entendeu? Então eu tenho que começar a enxergar essas situações dentro do direito penal. O segundo elemento do fato típico qual que é? O resultado. Pode ser encontrada a nomenclatura evento como sinônimo do resultado, embora tenham significados diferentes, tá? Fica ligado para isso. O resultado nada mais é do que a modificação do mundo exterior causado pela conduta daquele indivíduo. Embora a própria conduta já faça tal mudança, o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser a transformação criada pela conduta com seus efeitos. Ah, professor, me confundiu muito isso daqui. Então, olha só. O resultado ele pode ser dividido em duas espécies, jurídico e normativo. Tá? O resultado jurídico é toda lesão ou perigo de lesão de um bem juridicamente protegido, tutelado pela lei, ou seja, é a mera desobediência à lei penal que vai gerar o resultado. Já o resultado naturalístico, e vocês vão ouvir eu falar bastante sobre resultado naturalístico, também chamado de material, quando a gente for falar de crime formal, crime material, eu vou falar disso para você, é a mudança no mundo exterior causada pela conduta do agente. Então eu vou ter crimes materiais e crimes formais. Os crimes materiais apresentam resultado naturalístico, os crimes formais não. Você está conseguindo entender? Mas a gente vai falar disso no próximo momento. Toda infração penal tem resultado jurídico, pois sempre há um bem jurídico que está sendo violado. Contudo, nem sempre tem resultado naturalístico que é derivado de um crime material. Então foi o que eu acabei de explicar. Toda infração penal tem um resultado jurídico, pois sempre eu vou ter um bem jurídico que está sendo violado, mas nem sempre vai ter o resultado naturalístico, uma vez que o resultado naturalístico é derivado de um crime material. Professor, me dá um exemplo de uma infração penal que tenha resultado jurídico. Bora lá, ameaça. Ameaça tem um resultado jurídico, ameaça é um crime formal, assim como o peculato, por exemplo. Agora, professor, me dá exemplo de um crime que tenha resultado naturalístico, de um crime material, roubo, homicídio e por aí vai. São aqueles que de fato trazem uma mudança no mundo exterior causada ali pela conduta do agente, ok? O terceiro elemento do fato típico é o nexo causal, ou relação de causalidade. É a ligação entre a conduta realizada pelo sujeito, olha só, o que é nexo causal, tá? É a ligação entre a conduta realizada pelo sujeito e o resultado que foi gerado pela ação. Ou seja, eu só posso imputar uma sanção, uma punição a uma pessoa se ela tiver gerado o resultado. Por que é importante estudar nexo causal? Então, olha só, se eu falo assim, João deu um tiro na Maria e matou a Maria, eu posso imputar uma punição a Maria? Eu posso imputar uma punição ao João que deu um tiro na Maria? Posso. Por quê? Porque eu vou ter uma relação íntima ligada entre a conduta e o resultado. Maria morreu porque João deu um tiro nela. Ponto. Agora, se eu disser assim, olha, o João, ele morreu porque os colegas dele pregaram uma peça nele e o João teve um susto tão grande em função da peça que os amigos pregaram nele, no susto que os amigos deram nele, que ele morreu ali do coração. Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Presta bem atenção. Dá para morrer do coração? Com susto?
Dá para morrer de felicidade? João ganhou na Mega Sena, estava tão feliz, morreu. Dá para morrer de felicidade? Dá para morrer de cócegas? Dá para morrer de tesão? Dá ou não dá? Não dá. Veja bem, se eu dei um susto no João, o João morreu, eu tenho que analisar, porque muito provavelmente o João tinha alguma causa pré-existente no coração dele, algum problema já pré-existente no coração dele. Aí ele ficou tão feliz que infartou, devia ter algum problema. Tão triste que infartou, tão estressado, tão assustado que infartou. Então, eu tenho sempre que analisar o nexo causal, que nada mais é do que a relação de causa e efeito. Causa e efeito. Toda ação tem uma reação, é a mesma coisa. Só que aqui eu falo que toda conduta tem um resultado. Se eu pratico uma conduta em que eu vou ter um resultado que não está atrelado a essa conduta, eu não tenho nexo causal e vice-versa. O ordenamento jurídico brasileiro aderiu à teoria do conditio sine qua non, também chamada de teoria da equivalência dos antecedentes. Preste bem atenção, isso aparece muito em prova, tá? Teoria do conditio sine qua non, tá? Conditio sine qua non, também chamada, aparece bastante em prova, de teoria da equivalência dos antecedentes, em que a ação comissiva ou omissiva será considerada, sendo que sem ela o resultado não poderia ter acontecido. Através dessa teoria, deve-se analisar o crime do resultado para trás, para se chegar no que o causou. Ok? Bora à frente. Conquanto tudo o que acontecer para que o direito possa ser tido como causa, sendo essa superveniente, ou seja, por conta própria ter criado o resultado, não poderá ser imputado ao sujeito, visto que a ocorrência do fato não está ao alcance do agente causador. Foi o que eu te falei agora há pouquinho. Eu não posso dizer assim que, ele ficou tão feliz porque ele viu lá o bilhete sorteado dele, que ele ganhou não sei quantos milhões na Mega Sena, que ele morreu. Eu posso dizer então que a Caixa Econômica Federal, que o dono da loteria é culpado por homicídio? Não posso. Por quê? Porque eu estou diante de uma causa superveniente, uma causa que por sua conta própria criou o resultado. Eu não posso imputar ao dono da lotérica a ocorrência tida como sendo de um homicídio, um óbito que foi provocado ali por conta do indivíduo ter um problema no coração e não ter aguentado o rojão de ter ganhado na Mega Sena. Para essas situações, o Código Penal acolhe a teoria da causalidade adequada, não mais a teoria da equivalência dos antecedentes. Cuidado com isso aqui, tá bom? Bom, existem causas dependentes e independentes no nexo causal. Isso é fato. As causas dependentes são todas as que tiveram relação direta com o agente ou resultado. Ou seja, a causa dependente não elimina o nexo causal, pois depende da ação do sujeito, existindo dependência entre os fatos, sendo que sem um, o outro também não aconteceria. Já nas causas independentes, não há relação causal entre o agente que realiza a ação com o resultado gerado, pois esse se deu de maneira isolada, independente e de forma inesperada. Então imagina comigo aqui, o indivíduo viu que foi sorteado numa Mega Sena, ficou tão feliz que morreu do coração. Você diria para mim que é uma causa dependente ou uma causa independente? Deu para entender como é que funciona agora? É óbvio que eu estou diante de uma causa independente, porque não há qualquer relação entre a causa e o efeito, a conduta e o resultado, entre o agente que realizou a ação com o resultado gerado. Né? Vender bilhete de Mega Sena, de loteria, não tem nenhuma relação com óbitos, com mortes, tá bom? Com homicídio, pois esse se deu de maneira isolada, independente, de forma inesperada, tá bom? As causas absolutamente independentes são aquelas que desvinculam completamente a ação ou a omissão realizada pelo agente como resultado, sendo a própria causa criadora do evento. As causas independentes absolutas e relativas podem ser subdivididas em três, sendo elas a pré-existente, as concomitantes e as supervenientes, ok? O quarto elemento do fato típico é a tipicidade,
Tipicidade, que lá no início eu pontuei com vocês dizendo assim, ó, não confunde fato típico com tipicidade. Fato típico é um dos 3 elementos que compõem a infração penal. Tipicidade é um dos elementos que compõem o fato típico, tá? Então, o 4º elemento é o fato típico. Perdão, do fato típico é a tipicidade. E tipicidade nada mais é do que a adequação de uma conduta humana com relação à lei. Se encaixados todos os itens comuns entre o fato no mundo real com o que a lei descreve, eu tenho então a tipicidade, que pode ser dividida em 2 formas. Então, assim, de uma maneira bem simplória, o que é a tipicidade? A tipicidade é a conduta humana praticada, está descrita com perfeição, com adequação no meu Código Penal. Eu abrir o Código Penal e pegar ali. Artigo 121, matar alguém. Eu olho para o lado, João, matou Maria? Matou. Então a conduta dele do matar alguém está de forma adequada e perfeita, plenamente representada pelo artigo 121. Isso é tipicidade, ok? E a tipicidade ela pode ser dividida em 2 formas. Eu posso ter a tipicidade formal e a material. O que é a tipicidade formal? É toda ação humana que se adequa ao modelo descrito lá no Código Penal. Então, João matou Maria. Artigo 121, matar alguém. Matou Maria. Opa, tipicidade formal. Eu tenho tipicidade formal. A ação, a conduta humana do João se adequa ao que está descrito no artigo 121. E a tipicidade material, professor? Bom, a tipicidade material, por sua vez, é toda a conduta humana que fere, olha lá, que fere ou põe em perigo de lesão algum bem jurídico tutelado. Ou seja, não basta que uma conduta esteja perfeitamente enquadrada ao tipo penal, mas necessita que essa ação tenha relevante valor jurídico e obediência ao princípio da intervenção mínima. Nesse sentido, toda vez que estiver presente os princípios da lesividade, insignificância, adequação social e alteridade, a tipicidade será afastada. Logo, o fato será o quê? Atípico. Professor, poxa, fala aí pra gente sobre os princípios da lesividade, insignificância, adequação social, alteridade. Fala melhor disso. Se você quiser que eu comente sobre esses assuntos aqui, deixa aí na descrição desse vídeo que eu vou fazer um vídeo especial falando sobre princípio de insignificância, adequação social, alteridade, tá bom? E aí você vai conseguir entender legal o que o professor está pontuando aqui. Ilicitude, tá? Então nós já falamos aqui do fato típico, nós já estamos agora no 2º elemento constitutivo da infração penal, a ilicitude, e nós vamos fechar falando do 3º e último elemento constitutivo, tá bom? Que é a nossa culpabilidade. Veja, ilicitude. O que é ilicitude? Então, ilicitude é a contrariedade de uma ação praticada por alguém em relação ao ordenamento jurídico, colocando em risco os bens jurídicos penalmente tutelados, a vida, o patrimônio, tá bom? Pode-se entender a antijuridicidade como a tipicidade, pois qualquer ato tipificado em lei também é ilícito. Para rapidinho aí, toma cuidado com essa informação. Olha só, ele diz que pode-se entender a antijuridicidade como a tipicidade. Para rapidinho aqui. Não leva isso ao pé da letra, tá bom? Não leva isso ao pé da letra. Antijuridicidade, também denominada de ilicitude, é uma coisa. Fato típico é outro. Outra bem diferente. Tipicidade é outra bem diferente. Então toma cuidado, tá? Por que ele diz aqui pra gente que eu posso entender a ilicitude, a antijuridicidade, como a tipicidade? Então, ele fala isso porque, em regra, qualquer ato tipificado em lei também vai ser ilícito. Tá? Não que antijuridicidade e tipicidade sejam sinônimos. Que fique claro isso aqui para você. Tá bom? A ilicitude pode ser formal, quando o fato praticado contraria o ordenamento jurídico, e também material ou substancial, quando o conteúdo da ação delitiva analisa o comportamento sob o aspecto social. Em face da recepção da teoria da tipicidade como indício de ilicitude, veja
que o professor Kleber Mendelssohn ele deixa claro quando ele diz que assim, ó, em face da recepção da teoria da tipicidade como indício. Então ele deixa claro pra gente que se eu tenho a tipicidade, tecnicamente falando, eu passo a ter indícios da ilicitude, tá bom? Então, em face da recepção da teoria da tipicidade como indício de ilicitude, quando exercido o fato típico, se prevê a característica ilícita. Mas essa presunção é o quê? É relativa, pois um fato típico pode ser considerado lícito. Então veja, em regra, um fato típico vai ser ilícito, em regra. Contudo, eu vou ter situações em que, por exemplo, eu posso ter um fato típico que é lícito, desde que esteja amparado pelas causas excludentes de ilicitude, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Entendeu agora por que naquele quadrinho inicial eu coloquei lá dentro da ilicitude já esses elementos que excluem a ilicitude, a antijuridicidade, entendeu? Beleza. O estado de necessidade é a primeira excludente de ilicitude. Ou seja, o agente comete um fato típico, ainda assim não comete um crime, pois esse fato típico não é ilícito. Professor, estou voando, não estou entendendo mais nada, me explica isso melhor. Então, tem uma teoria que eu desenvolvi aqui que chama teoria do iceberg. Não sei se você já ouviu falar. O que é a teoria do iceberg? Pensa comigo aqui. Imagina que bem aqui tu tens a água, representada por essa linha. Em azul, bem aqui, você tem um pedaço de gelo flutuando, denominado de iceberg. Para quem não sabe, o tamanho do iceberg é vezes maior para baixo da água do que a pontinha que está para cima. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Preste bem atenção. Quando você pega uma reportagem na internet, na TV, o indivíduo fala assim: ó, fulano matou ciclano, fulano praticou um crime, né? Crime lá no artigo 121, é matar alguém. Eu não posso pegar essa informação e sair dizendo assim: opa, ele é criminoso, teve um crime. Por que existe audiência? A audiência serve para apurar coisas, né, momentos, situações que à prima vista não se analisa. Por exemplo, quando eu digo assim, João matou Maria. Poxa, procura saber se aqui embaixo, na parte que você não vê, existe alguma excludente de ilicitude. Por quê? Porque se o João tiver matado a Maria, por exemplo, agindo em legítima defesa, a legítima defesa é uma excludente de ilicitude. Bora retomar aqui o raciocínio lá de trás. O crime, de maneira bem geral, tá? Ele é composto pelo quê? O crime ele é composto pelo fato típico, ilícito e culpável. Então, bora analisar comigo aqui. Vem comigo aqui. Me ajuda aqui. Olha só. Eu tenho crime, que é o artigo 121. Aí eu te questiono. Eu tenho um fato típico? Poxa, eu vou ter o nexo causal, eu vou ter o resultado, eu vou ter tudo aquilo que o professor já falou. Então, eu tenho isso aqui. A conduta é culpável? Bora considerar que sim, é culpável. A gente não vai ver. Agora, a conduta é ilícita? Olha bem para cá e me diz se a conduta é ilícita. Porque se eu tenho uma ação em legítima defesa, a legítima defesa exclui a ilicitude. Então, se ele agiu em legítima defesa, que é a parte que está abaixo da água, você não está enxergando, para isso que tem a audiência, você não tem a ilicitude. O crime não é composto pela soma desses três elementos? Sim. Se o crime, de maneira geral, é a soma do fato típico, ilícito e culpável, e eu não tenho um desses três elementos, que é a ilicitude, eu vou ter crime? Não, não vou ter crime.
Então é por isso que a gente brinca dizendo assim, matou, mas não praticou crime. Por quê? Porque ele matou em legítima defesa, a legítima defesa exclui a ilicitude, se exclui a ilicitude eu não tenho crime porque me faltam um dos 3 elementos de acordo com a teoria finalística tripartite. Deu para compreender? Maravilha. Então, guarda essa informação que ela é muito importante, tá bom? Olha só, bora voltar aqui, tá? Eu falo para você aqui do estado de necessidade, está dizendo que ele é a primeira excludente de ilicitude, ou seja, no estado de necessidade, o agente comete um fato típico, ainda assim ele não comete um crime. Deu para entender agora? Por quê? Porque o fato é típico, mas não é ilícito. O estado de necessidade é um conflito entre 2 bens jurídicos em que um deverá se sobressair mesmo cometendo uma ação delituosa amparada pela excludente em tela. Não entendi, professor. O que ele quer dizer é, entre a minha vida e a tua, amigo, eu vou preferir a minha. Então, se para me salvar eu preciso te matar, eu te mato, mas eu me salvo. Se eu estou em perigo, se eu sei que só tem um bote salva-vidas, um colete salva-vidas, eu mato você para ficar com esse colete, porque eu não vou deixar minha vida continuar em perigo, em risco. É isso que ele está dizendo aqui para a gente, tá bom? O estado de necessidade é um conflito entre 2 bens jurídicos em que um deverá se sobressair mesmo cometendo a ação delituosa amparado pela excludente em tela. O estado de necessidade, olha aí, busca proteger um bem jurídico pessoal ou de terceiros, desde que tal bem ameaçado, presta bem atenção aqui agora, tá? Desde que tal bem ameaçado seja inferior ou igual, ou de igual valor, e que também não tenha provocado a situação danosa. Professor, não entendi nada que o Rogério Greco falou aqui. Bora lá então. Olha só. O estado de necessidade ele é amparado por 2 teorias, sendo elas a unitária e a diferenciadora. A teoria unitária utiliza o estado de necessidade justificante, que exclui a antijuridicidade independentemente do valor do bem sacrificado, ou seja, se os direitos em conflito forem do mesmo porte, ainda assim será excluída toda a ilicitude do fato. E a teoria diferenciadora, adotada na Alemanha, por exemplo, utiliza o estado de necessidade esculpante, que se preocupa em diferir a importância dos bens conflitantes para a aplicação da lei de forma distinta. Isso é, caso o bem jurídico sacrificado seja de menor valor, haverá a exclusão da antijuridicidade, mas se os direitos forem da mesma amplitude, não tem essa exclusão. Pelo contrário, essa permanecerá. Será excluído apenas a culpabilidade em relação à aplicação da pena. O Brasil recepciona qual? A teoria unitária, uma vez que quando você pega lá o artigo 23 do Código Penal, o que você encontra lá? Ele diz assim, o estado de necessidade é uma exclusão de antijuridicidade, é uma exclusão de ilicitude. Obviamente que salvo em relação ao Código Penal Militar, no artigo 39 e 45 dele, que acolheu a teoria diferenciadora. Então, se você de repente vai prestar um concurso para a Polícia Militar, é bom prestar atenção nisso que eu estou falando aqui, porque com certeza isso aqui vai estar na tua prova, ok? Vai estar na tua prova. Bora à frente. Eu tenho a legítima defesa. Então, a legítima defesa é a segunda excludente de antijuridicidade ou ilicitude. Ela tem como característica principal estar intrinsecamente ligada à injusta agressão. Isso aqui é muito importante, preste atenção no que eu vou te falar. Eu costumo dizer para os meus alunos que você, para estudar para um concurso público, não precisa ficar memorizando, gravando, decorando informação. Não cometa esse erro não, tá bom? Eu, inclusive, até digo para os meus alunos que, gente, não passa num concurso público só quem conhece mais lei ou quem estuda mais, se é que você me entende. Para passar no concurso público, você precisa ter a manha, você precisa ter o macete, você precisa saber fazer a prova. Claro que estudar vai te ajudar, mas não adianta. Você tem que saber fazer a prova. Pensa aí, como se fosse uma prova de direção. Se conhece a parte teórica todinha do veículo, mas tu nunca dirigiu um veículo, tu vai conseguir fazer a prova de direção lá no dia do teste? Não vai. Então tem que conhecer a parte do estudo, a parte teórica e também a parte prática. Tá? A parte prática.
Como que funciona a prova? Quanto tempo eu tenho para cada questão? Isso é importante, tá? Então vamos lá, vamos ser inteligentes aqui. Poxa, o cara está me perguntando no comando da questão sobre estado de necessidade. Quais são as palavras-chave do estado de necessidade que eu tenho que conhecer para poder dizer assim, pô, isso aqui com certeza é estado de necessidade. Você vai procurar lá. Se for estado de necessidade, ele vai falar de perigo atual. O estado de necessidade não admite iminência. O estado de necessidade é perigo atual. Então eu estou passando por um perigo atual que eu não dei causa, que eu não esperava. Por exemplo, eu e você estamos sobrevoando uma região, um rio, num aviãozinho monomotor. O avião caiu. O avião caiu, nós sobrevivemos, caímos na água, tá? Você está aqui, eu estou aqui, bem no nosso meio tem um colete salva-vidas, só um. Poxa, não é um perigo atual? A gente pode morrer afogado. Só tem um colete, como é que faz? Eu nado até você, te mato, pego o colete para sobreviver. Estado de necessidade. Já a legítima defesa, repare, ela não traz a figura do perigo atual. A legítima defesa, ela já marca com a figura da injusta agressão. Pois é necessário que haja tal ação para que o agente da legítima defesa possa agir. Além disso, a legítima defesa, assim como o estado de necessidade, elas podem servir para defender o meu direito próprio ou alheio. Resumindo, existe a legítima defesa própria ou de outrem, ou alheia, ou terceiro. Existe o estado de necessidade próprio ou alheio, ou de outrem, ou de terceiro. Assim como existe também a legítima defesa putativa, existe também o estado de necessidade putativo. Ok? Também, em semelhança ao estado de necessidade, a legítima defesa depende de alguns requisitos para se concretizar. Eu vou ter a figura do estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal é uma excludente de antijuridicidade, de licitude, voltada geralmente para os funcionários e autoridades públicas que têm o dever legal de agir. É muito comum estar estudando para concurso público e o professor, quando fala de estrito cumprimento do dever legal, falar apenas de servidor público. Beleza, mas professor, poxa, eu vou prestar uma prova para a OAB. Se falar sobre estrito cumprimento do dever legal na minha prova da OAB, como que eu devo agir? Então, presta bem atenção. É possível, tá, que o particular também age em estrito cumprimento do dever legal. É possível, tá? Olha só acompanhe o raciocínio. Os funcionários públicos em alguns cargos têm a obrigação de agir utilizando uma conduta prevista em lei, mas como também têm o dever de atuar de forma legal, eles estão amparados pelo exercício regular de um direito. É comum o agente público fazer uso dessa prerrogativa, mas também é possível que um particular esteja amparado por tal excludente. Quem é que está falando isso? É o professor Rafael Pinho? Não, é o professor Kleber Messon. Ok? Ele diz que, por exemplo, no caso do advogado, que esse advogado ele não vai poder responder criminalmente, seja por um falso testemunho ou qualquer outra acusação lá na frente, se, por exemplo, ele for chamado para depor contra um cliente. Eu não sei se você sabe, mas existe tal qual com relação ao médico, uma relação de sigilo e de confidencialidade entre as informações trocadas. Se esse advogado for chamado lá na frente para prestar um esclarecimento, um depoimento contra aquele que era seu cliente, tecnicamente falando, ele não poderia fazer, tá? Por isso que ele pode sim, agindo em estrito cumprimento do dever legal, descumprir a orientação da confidencialidade existente entre ambos antes. Eu vou ter a figura do exercício regular de um direito, tá? Que também é uma excludente de licitude e que protege os direitos individuais baseado no princípio da legalidade. O direito deve ser visto como um todo e por isso não pode haver contradição entre os ramos do direito. O que é proibido no direito penal também é proibido em qualquer área do direito e vice-versa. Por isso existe o exercício regular de um direito para que de primeira mão, eu considerando o fato típico, eu possa analisar se ele é um fato antijurídico ou não, pois facultando o agente a exercer tal direito. A exemplos, nós vamos poder citar ali as práticas desportivas, tá? As lutas, os procedimentos cirúrgicos, que embora sejam tipificadas como lesão corporal, por exemplo, estarão guarnecidas dentro do aspecto do exercício regular de um direito. Ah, professor, mas a título de exemplo,
Se nós formos falar de exercício regular de um direito, o senhor só me menciona, então, luta, eu não posso alegar legítima defesa excessiva em luta, e nem legítima defesa, nem estado de necessidade, e a cirurgia. Porque o senhor fala da cirurgia, professor, mas, poxa, eu poderia alegar outras teses na tatuagem, na cirurgia? Pode alegar, pode falar lá do consentimento do ofendido, aí já é outra história, tá bom? Mas a gente está aqui para bater o exercício regular de um direito. E para mim, tá, que já trabalho há mais de 12 anos com concurso público, eu não vejo um exemplo tão bom de exercício regular de um direito como o exemplo que o professor Capês menciona a respeito dos ofendículos. O que são ofendículos? Cerca elétrica, concertina, né? Vidro em cima do muro. Não é isso? Veja só. Eu tenho o direito de pôr cerca elétrica no muro da minha casa. Eu tenho o direito de pôr caco de vidro. Eu tenho o direito de pôr o que eu quiser no muro da minha casa. Se o cara tentar pular meu muro para entrar, para invadir minha casa e morrer eletrocutado, morrer esganchado lá naquela concertina, tecnicamente não pratico o crime porque eu agi em exercício regular de um direito de proteger minha casa, botar cerca elétrica. Tá? Eu tenho o direito de ter um cachorro brabo, violento, que toma sangue toda manhã para ele rasgar quem pular para dentro do meu quintal. Ah, o cara pulou, meu cachorro estraçalhou ele dentro da minha propriedade, exercício regular de direito. Obviamente que há controvérsias, mas é só para você entender o 880 da situação. O exercício regular de um direito diz respeito aos nossos direitos enquanto cidadão, enquanto pessoas integrantes de uma sociedade, até onde nós podemos ir, tá? Então fique esperto para isso daí. E a culpabilidade, professor? Então, mais uma vez, pontuo aqui com você, não confunda a culpabilidade com crime culposo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, fique esperto para isso daí. A culpabilidade, como dito lá no início, é o juízo de reprovação. Tá? A culpabilidade é a reprovação jurídica causada pela conduta do agente. Para explicá-la, surgiram diversas teorias, sendo elas a teoria psicológica, a teoria normativa pura e a teoria limitada. A teoria psicológica diz que a culpabilidade tem como elementos a imputabilidade e o elemento subjetivo, ou seja, o dolo e a culpa. A teoria normativa, por outro lado, entende que a culpabilidade tem como requisitos a imputabilidade, o elemento subjetivo e a exigibilidade de conduta diversa. Já a teoria normativa pura, por ser finalista, entende que o elemento subjetivo deve ficar na conduta, pertencendo à culpabilidade, à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A teoria limitada traz os elementos da teoria normativa pura, além das discriminantes putativas. Também entende Zaffaroni que a estrutura social do agente é de suma importância para caracterizar ou não a culpabilidade, explicando essa teoria através de um claro exemplo. Dizeres de Zaffaroni, vamos lá. Se um sujeito de certo grau de instrução e de posição social furta um anel numa joalheria, sem que ninguém o obrigue a isso, ou o ameace, e sem estar mentalmente enfermo, dizemos que esse sujeito podia motivar-se na norma que proíbe furtar, e que lhe era exigível que nela se motivasse porque nada o impediria. Por essa razão, lhe reprovamos o injusto, concluindo que sua conduta é culpável, reprovável. Como a culpabilidade determina-se o agente cometedor de fato típico e ilícito. Receba a devida punição, é necessário entender as excludentes da culpabilidade, que são, então olha só, como a culpabilidade ela vai determinar se o agente cometedor do fato típico e ilícito vai receber ou não vai receber a devida punição, é a culpabilidade quem diz isso. É importante que a gente entenda quais são os elementos que vão excluir a culpabilidade. É importante que a gente compreenda quais são os elementos que excluem a culpabilidade. São eles: imputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental retardado, atrasado, tá? Desenvolvimento mental incompleto e embriaguez acidental completa. Esse slide aqui é prova. Ok? O slide aqui é prova. Tá certo? Ainda pode ser excludente de culpabilidade a potencial consciência de ilicitude, através do erro de proibição. E por último, a exigibilidade de conduta diversa,
personificada através da coação moral irresistível e da obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Isso aqui é o tipo de informação que você tem que ter pregadinho na sua parede de estudo e dar uma lida todo dia. Ok? Bora à frente. A imputabilidade é o primeiro critério a ser examinado na culpabilidade. Dela se derivam outros. Ela pode se dar por doença mental ou desenvolvimento mental retardado ou incompleto. O Código Penal brasileiro presta muita atenção à questão de prova. Adotou o critério bipsicológico. Aí tem aluno que vai dizer assim, não, professor, não é o critério bipsicológico. Adotou o critério biopsicológico. Calma, guerreiro, que a gente está caminhando, tá bom? A gente está caminhando, tá certo? Então veja, no que diz respeito aqui à doença mental, por exemplo, né? O desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o Código Penal adotou o critério bipsicológico. Para analisar tal critério, não se admitindo, por exemplo, apenas o atestado de doença mental para que esteja excluída a culpa. É necessário também que no momento da conduta delituosa o agente não tinha consciência da ilicitude do fato que ele estava praticando. A imputabilidade em relação à menoridade é no Brasil, quando a gente é menor de 18 anos, não podendo ser-lhe imputado o fato criminoso, mas sim ato infracional. A legislação adotou para a menoridade o critério biológico, pois nesse caso não há o que se falar em conhecimento da ilicitude, mas apenas a idade para critério de culpabilidade. Não obstante, a imputabilidade por embriaguez deve se dar involuntariamente e de forma completa, pois se for incompleta, o agente será responsabilizado, podendo haver uma redução na pena. Já no caso da embriaguez voluntária, ou seja, o agente teve a vontade de ingerir bebida alcoólica ou substância alucinógena, embora não tenha consciência da matéria ilícita de sua conduta, ainda assim será possível responsabilizá-lo. Preste bem atenção, um detalhe importante, quando a gente fala de embriaguez, tá? Há de se deixar claro aqui que a embriaguez não é só embriaguez alcoólica. A embriaguez ela pode ser alcoólica, medicamentosa ou proveniente de substâncias entorpecentes. Então fique atento para isso aí, tá? Potencial consciência da ilicitude. Bom, a potencial consciência de ilicitude é o segundo requisito para a culpabilidade, sendo o erro do tipo sua causa de exclusão de culpabilidade. Tá? Para que o agente responda pela sua conduta, deve ele saber da ilicitude de sua ação. Caso contrário, será excluída a sua culpabilidade, pois não tinha consciência da ilicitude. Embora o direito brasileiro tenha dito que ninguém pode alegar não saber da lei, né? A depender da realidade social do agente, o direito penal permite que, no caso concreto, o agente possa ser isento de pena. Professor, do que o senhor está falando aqui? Eu estou falando de erro de tipo. Então, quando se fala de potencial consciência da ilicitude, eu estou falando aqui de erro de tipo, tá? Então, nessa parte geral do Código Penal, existem basicamente dois tipos de erros que eu posso, de forma bem genérica, mencionar para você aqui agora. É o erro de tipo e o erro de proibição. A gente precisa entender o que é o erro de tipo, onde ele entra, o que é o erro de proibição, onde ele entra. Falar de erro de tipo é mencionar a potencial consciência da ilicitude. O erro de tipo pode se dar de duas formas. Ele pode ser excusável ou inevitável, que nada mais é do que a impossibilidade do agente saber que determinada conduta era criminosa, e o inexcusável ou evitável, em que o agente poderia suspeitar que sua conduta poderia ser delitiva. Nesse caso, não haverá exclusão da culpabilidade, mas apenas uma redução de pena. A exigibilidade da conduta diversa é o terceiro critério adotado para a caracterização da culpabilidade. Ou seja, para que o agente seja culpável, é necessário que ele pudesse realizar outras ações que estivessem a favor do direito. Caso contrário, entraria na excludente de culpabilidade, que é o caso da coação moral irresistível e da obediência hierárquica à ordem manifestamente ilegal. A coação moral, lembra lá que nós falamos da coação física lá no início? A coação moral irresistível não se confunde com a coação física irresistível, pois essa é excludente da conduta. Na coação moral, o agente se vê obrigado por uma pressão moral que lhe causaram, sendo necessário o cometimento
da infração penal. Aí dizia assim, olha, mata ele, me dá a senha do banco, senão eu vou matar a tua família. Mata essa pessoa agora na minha frente, senão tu vai morrer. Hipóteses de coação moral irresistível. Lembra lá? Na coação física eu falei que normalmente há toque, tá? Na coação moral, eu não tenho toque, eu tenho ameaças, tá? Bora adiante. Na obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal, deve existir uma relação de direito público, uma vez que o executor da ação deve ser inferior ao mandante. Nesse caso, o agente pode ter, perante a lei, que obedecer seu superior, e ele vai ser isento de pena, salvo quando a ordem for manifestamente ilegal. Nesse caso, o agente também responde pela ilicitude do seu comportamento, pela ilicitude do fato. Ok? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Curte se tu tiver achado interessante, compartilha, comenta, deixa aí a tua recomendação aí embaixo, fala do que você quer assistir os próximos vídeos e não esquece de fazer o download da nossa apostila. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.